Olá, vou esperar a nossa convidada chegar aqui. Só um minutinho, vou enviar para ela. Começando. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Vamos aguardar aqui a convidada. Como estão? Segunda-feira, começando a semana animada. Esperar a Bianca entrar para a gente começar a falar de um tema muito importante hoje. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Que bom, gente. Deixa eu ver se eu convido ela aqui. Aqui ela. Entrou convidando para entrar. Olá! Oi, Coloquei até uma tudo bem? música aqui pra gente começar, um clima bom, gostoso. Que delícia. Que bom, se você aceitou o convite, com um tema que é tão importante, né? Que é esse olhar para o contrato de trabalho mesmo, direcionado. Eu vou fazer uma apresentação aqui do tema, da gente, do grupo, para a gente começar, porque não quero perder tempo, porque eu sei que eu vou aprender muito com você, Bianca. Mas esse olhar, assim, a gente faz parte desse grupo trabalho sistêmico, a gente olha para essas questões sistêmicas durante o contrato de trabalho ou questões legais, tudo que é importante dentro da seara trabalhista. E eu fiz a sua mentoria, né, de práticas sistêmicas e dentro desse universo sistêmico que eu estou inserida há um tempo, eu vi que a sua experiência é muito importante para nós, advogados, para a gente olhar para essas questões do contrato de trabalho que é muito recorrente quem trabalha, né, na área trabalhista, porque a gente atende questões antes do contrato começar, durante e depois. Então, assim, eu vou me apresentar, depois vou apresentar a Bianca, e aí a gente vai começar com umas perguntas, tá? Eu sou advogada trabalhista há muito tempo, essa é a área que eu amo de paixão, que eu trabalhei de graça, vamos dizer assim, e eu sei que são temas que são sensíveis e que abordam, é muito mais profundo do que a gente pensa, não é só uma questão legal, não é só olhar para o contrato. Atrás do contrato tem outras questões, então é um tema que, esse tema que eu estou trazendo hoje é um tema que me interessa muito da minha prática e a Bianca é perfeita para isso, eu vou falar um pouco sobre ela aqui. Vou fazer uma apresentação bem breve, porque eu ouvi seu currículo e eu falei assim, meu Deus, não dá para falar tudo agora, porque Nara, até eu digo assim para você, se você quiser eu posso me apresentar, você não precisa se preocupar com o meu currículo, porque o currículo, ele na verdade é uma parte da minha história que apenas fala dos conhecimentos que eu busquei, mas ele não diz quem eu sou, né? Então eu acho que assim, para o pessoal saber um pouco melhor, eu realmente sou advogada há 22 anos, atuo em um escritório onde nós temos outros profissionais. A minha área não é a área trabalhista, a minha área é a área familiar. No entanto, nós atuamos em direito de família, direito trabalhista no escritório, porque tem dois advogados que atuam nessa área. Então, querendo ou não, quem trabalha em sociedade de advocacia sabe que uma hora ou outra você acaba tendo que fazer audiência, você acaba tendo que ter contato com o cliente, ajudando o seu colega na elaboração de petições.
e a gente acaba se tornando um clínico geral, vamos dizer assim, quando você trabalha numa sociedade. Então, sim, eu tenho contato com a área trabalhista, e quando eu iniciei com o pensamento sistêmico, com essa abordagem sistêmica no escritório, eu tive a oportunidade de experimentar, aplicar isso em diversas áreas, não só na área de direito de família, mas também na área previdenciária, na área civil e na área trabalhista. Então, o meu currículo, ele apenas fala dessa minha busca, né? Primeiro como advogado, então eu fiz pós-graduações, fiz alguns cursos de aperfeiçoamento na área jurídica, e depois, quando eu descobri o mundo das constelações, o mundo do pensamento sistêmico, eu fui atrás de me especializar nessa área. Então hoje eu trabalho com as constelações familiares, mas também com as estruturais e organizacionais. Especificamente, as constelações organizacionais, elas são aplicadas a empresas. Então, eu sei que você vai me fazer várias perguntas e eu acredito que muitas delas eu vou estar respondendo com o conhecimento das constelações organizacionais. Eu quero agradecer a participação das meninas. Eu vi que a Fabiana Quezada está aí, entrou a Josi, a Elaine, a Eliane. Nossa, eu vi tanta gente conhecida. Obrigada, gente, por estarem aqui comigo e com a Nara. E, Nara, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Que bom, porque eu falei assim, nossa, eu quero muito fazer com a Bianca. Eu sei que você tem essa experiência na advocacia, aplicando mesmo o sistêmico. E tem muita gente que tem dúvida como fazer isso, para a gente sair da teoria e vir para essa prática que você propõe. E é tão importante, né? E na área trabalhista parece que a gente fica assim, mas será que eu não preciso tanto aprofundar? Mas às vezes o empregado vem queixoso, ou o empregador está muito queixoso, e a gente pensa assim, gente, tem alguma coisa que precisa de orientação em outro caminho. Eu sinto isso no dia a dia. Eu tenho aplicado e eu sei que olhar para o contrato de trabalho, que seria praticamente o coração da relação trabalhista, de forma tão direta, é tão importante. Mas, assim, vou deixar essa apresentação, porque realmente o currículo é aquilo que você falou, é uma busca e é muito inspirador. Mas, então, eu quis, né, trazer esse tema, propus esse tema para a gente conversar justamente por isso. Eu vou aproveitar o tempo quando puder aqui, então já vou começar com as perguntas, tá, gente? Nos 5 minutos finais, eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram, enquanto a Bianca vou falando também, eu vou respondendo. Mas vamos começar, então. Existem questões do contrato de trabalho que acontecem antes mesmo de você assinar o contrato, e às vezes nem assina um contrato de trabalho, né? Eu passei, assim, a gente trocou uma ideia sobre algumas questões que a gente poderia olhar, e é isso que você falou, né? Da abordagem sistêmica não é só na área da família, mas também tem essa abordagem na área trabalhista. Quais pontos você acha que na trabalhista a gente pode olhar que seria importante, diferente de olhar para a família? A primeira coisa que eu gostaria e quero que as pessoas entendam é o seguinte: não se trata de vamos imaginar assim, um procedimento, vamos falar numa linguagem jurídica, né? Um procedimento que você aplica em processos de família, né? Como se a gente tivesse assim, dentro de um código, os capítulos que falam esses procedimentos são de família, esses são de crime, esses são de trabalhista. Não. A abordagem sistêmica, ela fala de princípios sistêmicos que são fundamentos para a vida, fundamentos para as relações, para os relacionamentos e para os ambientes, ou dizendo numa linguagem sistêmica, para os sistemas onde estão inseridos esses seres humanos e esses relacionamentos. Ou seja, um crime é uma relação entre uma vítima, né, e um agressor. Uma ação trabalhista, uma relação de trabalho, é uma relação entre um patrão e um empregado. Um casamento é uma relação entre um homem e uma mulher. Então, os princípios sistêmicos, eles são fundamentos para a vida, para as relações humanas. Ora, onde houver relações humanas, você pode olhar para os princípios sistêmicos e verificar, Nara, se algum deles não está sendo respeitado.
Porque o desrespeito a esses princípios sistêmicos, né, que a gente poderia chamar de fundamentos para a vida, eles provocam sintomas nessas relações e, consequentemente, deixa essas relações doentes. A gente poderia dizer assim, relações não saudáveis ou relações que não estão cumprindo a sua função. Por isso que alguns profissionais falam que são relações disfuncionais, porque elas estão desequilibradas. Partindo desse conceito, essa ideia, essa visão de que as constelações, a abordagem sistêmica se aplica somente à área de família, é o mesmo que dizer que é só na área de família que nós temos relações humanas. E não é verdade, né? Sim, hoje eu vi um post falando, a Starbucks falando, a gente não é, nós não somos uma empresa que vende produtos, nós somos uma empresa de pessoas que oferecem produto. Então, por trás daquele produto, daquele serviço, existem pessoas trabalhando. É muito difícil a gente ver uma empresa hoje que não precisa de um colaborador, né? Mesmo que você seja sozinho, você está precisando de alguém. E assim, o sistêmico é muito essa gestão com a pessoa, com a relação com o ser humano. E também, assim, olhando para esse antes do contrato, antes de a gente começar, assim, olhando antes do contrato, existem empresas que são familiares e existem empresas que não são familiares, que começam com uma trajetória diferente. Essa dinâmica diferente numa empresa familiar e numa empresa não familiar, você acha que isso pode afetar o contrato de trabalho? Porque as dinâmicas internas da diretoria, da administração, isso influencia também. A questão das empresas familiares é uma questão que envolve dois sistemas, né? Então, a maior dificuldade das empresas familiares é conseguir separar os contextos. Quando nós falamos de abordagem sistêmica, geralmente nós estamos falando de movimentos, né? Movimento de incluir o excluído, movimento de separar o que está misturado, né? E soltar algumas lealdades, algumas crenças, algumas coisas que não nos pertencem. Então, por exemplo, assim como quando uma mulher em uma relação de casal assume um papel materno com o marido, o que é bem comum, né? Tinha um professor meu que dizia assim: se você é uma esposa e você compra cuecas para o seu marido, preste atenção, né? Talvez você esteja misturando os papéis. Ele não é seu filho. Então, assim, do que se trata exatamente isso? Nas empresas familiares, a dificuldade é separar os contextos que estão misturados. É conseguir fazer com que essas pessoas que pertencem à família e pertencem à empresa possam entender a consciência familiar e a consciência da empresa, que são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, veja como é complicado, por exemplo, para um pai que é ao mesmo tempo fundador de uma empresa e pai do gerente, que é seu filho. Os desequilíbrios, né, o que geralmente deixa a empresa não saudável é essa confusão de papéis ou essa mistura de papéis. E aí a gente vê muito isso, o Guilherme Tchegarray fala bastante, que é o professor que atua com as constelações estruturais e organizacionais também. Ele diz que a gente vê muitas empresas familiares com dificuldades de progredir para as próximas gerações, com dificuldade de expandir, de trazer o novo, acabam ficando num comportamento sempre daquele sócio fundador, né? Uma postura daquele sócio fundador e não conseguem avançar. E quando esse fundador falece, tem muita dificuldade em relação a essa partilha, a essa sucessão. Por que isso? Porque justamente a consciência familiar, ela está misturada com a consciência da empresa. Muitas pessoas entendem, vamos tentar explicar. Imagina, por exemplo, uma família, onde nós temos 3 filhos, um mais velho, que ficou na empresa, trabalhando com o pai, um do meio, que saiu, foi fazer uma faculdade, qualquer outra, não ficou na empresa, e um bem novo, que foi também para fora estudar, fez mestrado, fez MBA, se tornou um administrador de ponta, e volta para a empresa.
E o pai o coloca como administrador da empresa. Ele é o filho mais novo. O mais velho, muito leal ao pai, fica na empresa desde sempre. Mas ele não saiu para estudar. Ele não saiu. E esse mais novo vem com muita bagagem, muito conhecimento, e o pai o coloca como administrador para a empresa avançar. Se não houver uma separação, olha, você é o mais velho lá no sistema familiar. E lá eu sou o mais novo. E eu te respeito. Mas aqui eu sou o administrador porque alguém me deu esse cargo e porque eu tenho condições de assumir esse cargo. E se esse mais novo não vier com respeito, trazendo o conhecimento do mais velho, que está na empresa desde sempre, tem muito para contribuir, mas ele chegar com uma postura egóica, achando que sabe tudo, o que vai acontecer? Uma mistura de papéis ali e provavelmente um conflito muito grande dessa empresa que vai afetar os funcionários, o produto, os clientes, porque é uma energia de conflito. A família é um pé dessa empresa e esse pé ele tá bambo. Automaticamente a empresa começa a ficar bamba também. E as pessoas muitas vezes não percebem isso, né? E tem, assim, uma questão, se dentro da sua família existe uma dependência, por exemplo, do fundador da empresa e ele sai, existe uma transição que fica ali meio perdido, né? E acho que é uma mudança que afeta também os empregados, como muda, o fundador falece. Tudo vai depender da postura do que assumir esse lugar e de como foi essa retirada, né? Se foi uma retirada leve, se foi uma retirada equilibrada e justa, ok. Vou citar 2 exemplos bem claros para as pessoas entenderem. Primeiro exemplo pessoal meu. Quando eu assumi a gerência da empresa, do nosso escritório, né? Um tempo depois começou a ter um conflito entre eu e meu pai, que é o sócio fundador, por conta justamente do quê? Do novo, né? E aí isso acabou afetando, e a gente foi sentindo que foi afetando a estrutura da empresa. E eu constelei o meu escritório em um dos cursos de formação. E uma das coisas que eu fiz, Nara, foi colocar uma foto do meu pai, num porta-retrato bem grande, num dos pilares de entrada do escritório, na recepção, a foto dele, da formatura dele em direito, e com uma placa de metal escrito embaixo, sócio fundador, com o nome dele. Então, todas as pessoas que entravam no escritório, sejam prestadores de serviços, sejam clientes, sejam fornecedores, sabiam que apesar de eu ser gerente, o fundador era o meu pai. Né? E esse é um lugar que eu não tenho como ocupar. Sempre será dele. Né? E isso tudo fez uma mudança incrível no escritório. Outro exemplo é do Dr. Enzo, que é juiz no Rio Grande do Sul, um juiz fantástico. Cada comarca que ele assume, Nara, ele reúne todos os servidores e ele fala sobre a pessoa do juiz que ele está sucedendo. Os feitos desse juiz, tudo que ele fez pela comarca, tudo que ele implantou naquele fórum, naquela comarca, agradece. E aí sim ele diz, agora é o meu momento, é a minha vez. Agora eu farei isso, exatamente. Então você veja, honrar o que foi, dar força para aquilo que vem. Assim é a vida, né? Se a gente não honra nossos pais, que nos deram a vida, nós não temos força. Numa empresa é a mesma coisa, né? Existem raízes. A árvore também, quando as raízes morrem, ela cai. Essa semana que passou mesmo, eu tive uma experiência tão simples, Nara, mas que me fez refletir sobre isso. Eu comprei 2 plantinhas para o meu escritório aqui em casa, tá? Inclusive estão ali. Mas uma delas, os galinhos começaram a cair sozinhos. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Muita água, pouca água. Comecei a observar, falei com a floricultura. Não, estava fazendo tudo certo, mas continuou caindo. Eu falei, não, tem algo. E é na raiz. Fui lá fora, tirei a planta do vaso, tinha uma minhoca verde desse tamanho,
que estava comendo as raízes. Gente, E as folhas caíam. Elas estavam verdes ainda, mas elas não tinham mais raiz, né? Então a natureza nos mostra isso. E uma empresa nada mais é do que uma árvore, vamos pensar assim, com vários galhos, folhas, cada um com a sua função. E o que acontece quando a raiz apodrece? E qual é essa raiz? E aí a gente fala de propósito também. Qual é o propósito da empresa? claro. Sim, por isso que eu quis a gente olhasse um pouquinho antes, né, a raiz de onde começa, porque quem dita assim, o trabalho, o negócio, são os fundadores, são os gerentes. Então isso influencia muito, porque a gente fala diretamente de contrato do empregado, ele também absorve bastante do que acontece dentro da empresa. E se está desequilibrado, se está desestruturado, vai ter muita rotatividade, vai ter muita fofoca, né? Se não tem um respeito por essa hierarquia, pelo que contribuiu, isso também influencia bastante durante o contrato. Eu vejo demais isso. Sempre estou perguntando, e aí, como que é na empresa? Tem alguma forma, como é que é a gerência? Como eles são? Eu começo a perguntar um pouco, porque a gente vê que é um reflexo, né? Mas eu adorei que você falou isso da gente olhar para a raiz que está ali, né? Acontece muita coisa ali que não é, que é reflexo mesmo nos galhos, nas folhas que vão caindo, né? E tem uma agora você falou uma coisa, né, do funcionário estar em ressonância com a empresa, né? Eu ouvi uma frase num seminário, eu não lembro se foi um seminário ou um curso na área sistêmica, que o professor disse assim: se você tem uma empresa que fabrica ketchup, contrate pessoas que gostam de ketchup. É verdade. Entende? Porque assim, é o princípio de tudo. Né? Eu estar num lugar onde eu faço algo que fala de mim, que faz bem para mim. E muitas vezes eu percebo que nas contratações não se olha para o humano, se olha para a vaga e para o que aquele funcionário tem para me oferecer no sentido de experiência com aquela vaga. Mas eu não olho para o humano, né? E às vezes vale muito mais eu contratar um funcionário que não tenha muita experiência em fábrica de ketchup, mas seja um apaixonado por ketchup, do que eu contratar um cara que tem anos de experiência em indústria, mas que não gosta de ketchup. Então, são pequenos detalhes, às vezes, as abordagens sistêmicas, Nara. Sim, e assim, falando em esse contrato, vamos falar então antes de firmar o contrato. Dessa questão de entrevista, de conseguir um emprego. Engraçado que eu estava conversando com uma amiga minha que estava tentando um emprego aqui em São Paulo. E o currículo dela é bem assim, desenvolvimento humano, de relações. E ela não consegue um emprego. Porque acho que talvez o que busca mais é aquela qualificação técnica, se você tem um curso tal, então quer dizer que você fez aquilo. E ela estava ali trazendo várias experiências com pessoas, né, de relação mesmo. Ela foi investindo assim, em cursos de relacionamento, etc., que é tão importante hoje. Então, assim, eu lembro que, acho que eu vi no seu livro, a gente conversou, você falou que em alguns momentos, algumas empresas podem fazer uma constelação daquele candidato, relacionando ele com a empresa em si. Não é uma questão discriminatória, mas é para ver se aquele novo empregado ele teria ressonância com o produto, com os clientes, né, com a gerência. Como que seria isso, assim? O que você acha que pode influenciar? Antes... Essa é uma das possibilidades das constelações organizacionais de você fazer uma pré-seleção sistêmica, onde você vai analisar as questões sistêmicas desse contrato, desse futuro contrato de trabalho. Assim como você faz uma pré-seleção, olhando para currículo, olhando para entrevista, cada empresa estabelece as suas regras de contratação, né? Qual é o processo que o candidato vai passar.
Muitas empresas hoje, grandes empresas multinacionais, inclusive a nível internacional, inclusive o meu professor Cecílio Rigojo tem muitos clientes que são multinacionais, onde ele faz esse trabalho, né, e é possível, eu já fiz, já assisti, já participei, que você faz essa pré-seleção sistêmica para verificar justamente o que, Nara? As consciências. Nós antes falávamos da consciência familiar e a consciência empresarial, né? De como às vezes é difícil separar. Mas também existe a consciência familiar do empregado e a consciência da empresa. Vou te dar um exemplo. Imagine, por exemplo, um empregado que cresceu vendo o seu pai ser violentado, vamos dizer assim, abusado nas relações de trabalho onde ele trabalhou. Né? Sempre teve patrões muito abusivos que não o respeitavam. Esse candidato a trabalho, ele tem uma imagem interna das relações de trabalho difíceis. Né? Então ele vai para o mercado de trabalho com essa dinâmica interna, de que os patrões, tem essa imagem, são algozes, que esses patrões são perpetradores. Então é aquele típico empregado que ele tem uma dor interna que sempre dá a impressão que ele está guerreando. Eu já tive essa experiência de pessoas que, assim, acabavam sempre mudando de emprego para emprego, emprego para emprego, e quase todas as empresas ele movia ações trabalhistas depois. Então é aquele típico empregado que os empresários falam ficha suja, né? Porque sempre mete o patrão na justiça. E a grande questão dele era uma dor interna, daquela criança que viu o pai a vida toda ser abusado por patrões ruins. Então ele vai com uma coisa que não é dele. E quando ele consegue eliminar isso ou acolher isso de uma outra forma, um novo olhar da sua consciência familiar, a impressão que dá é que ele se libera para o mercado de trabalho. As portas se abrem. Porque existe uma questão de permissão interna. Isso é que nem relacionamento. Muitas pessoas falam assim, nossa, gente, eu tô ficando pra titia. Parece que eu nunca vou encontrar o amor da minha vida. E isso é uma questão, às vezes, de permissão interna. Ou, às vezes, de eu ter visto relações de casais sempre serem tóxicas. A minha imagem interna é de que relação de homem e mulher não é boa. Então, essa consciência me traz para o mundo e as pessoas veem isso. Elas sentem que eu desconfio de todo mundo. E elas não chegam perto de mim. Porque existe essa desconfiança. Mas, assim, você acha que pode existir esse olhar para aquele candidato relacionando ele com a empresa, mesmo assim, existir um pré-procedimento para entrar na empresa que seja terapêutico, para poder contribuir, né, para o lugar daquele empregado na empresa, porque às vezes ele vem trazendo essa bagagem. E aí, com compliance da empresa, você traz assim, ó, antes de você entrar, a gente passa uma etapa de olhar questões do seu lugar, de trazer um pouco da história da empresa, né, de trazer que questões pessoais deveriam ser assim, trabalhadas no RH, alguma coisa assim, né? Falta um pouco eu digo, né? Não, você falou exatamente, a Fabiana que escreveu aqui uma coisa muito interessante. Muitos empregados vão apenas pelo salário, por essa questão da sobrevivência. Ou seja, propósitos comuns criam boas relações. Então, assim como no relacionamento de casal, propósitos comuns. Então você tem que se perguntar, qual é o propósito desse empregado? O que ele quer com esta vaga? O que ele tem para oferecer? Por que ele sente que ele tem algo para oferecer também? Não só tomar, né? E será que ele tem algo para oferecer? Mesma coisa o empresário. O que ele quer desse funcionário? Apenas tomar o trabalho físico, o trabalho mental desse funcionário, ou ele também tem algo a oferecer, como, por exemplo, um plano de carreira, alguma possibilidade de crescimento. Então, quando os propósitos eles são comuns, parece que a coisa se encaixa. Um dos trabalhos que eu já fiz dentro da área sistêmica, é você constelar currículos
que não é bem uma constelação, é uma abordagem onde você vai fazer um diagnóstico. Você coloca os currículos perto dos elementos que são mais importantes para a empresa. Então, produto, cliente, a empresa, matéria-prima, lucro. Depende de quais são os elementos que o empresário vai trazer que são fundamentais no propósito dele, dessa empresa. E você vai fazer um trabalho de verificar através do diagnóstico como cada currículo se comporta com cada elemento. E a gente usa uma abordagem que é a abordagem de notas. Você dá notas. Cada um desses elementos vai dar nota para esse currículo. Depois você faz uma somatória, você faz alguns testes também. Quem atua na área sistêmica sabe como é vasto. É igual quase como um psicotécnico, vamos dizer assim, para tirar a carteira. Existe essa possibilidade sistêmica, sim, ela é muito vantajosa, ela é maravilhosa. Inclusive, a gente também faz isso em processos trabalhistas, né, Nara? Olhar para a dinâmica do próprio processo. Sim, e assim, essa questão do propósito, de estar relacionado, né, alinhado, tem a ver também com a estrutura daquilo que você vai entrar, né? A estrutura do negócio com a sua intenção, assim, eu acho que tem a ver com isso. Quando a gente olha muito o contexto, eu acho que entra essa questão antes do contrato. E a gente vai entrando aqui um pouco dentro do contrato, porque está correndo aqui o tempo, mas a gente falou agora da subsistência. A gente vive num país que as pessoas, né, tem muitos empregados, as pessoas aceitam um contrato de trabalho sem muitos direitos, porque precisam de um emprego, precisam de comer, precisam de dinheiro. Então você entra como se fosse um contrato de adesão, às vezes sem assinar carteira, né, às vezes faltando direitos, e os empregados muitas vezes não reivindicam durante o contrato do trabalho. Você sente que existe uma dinâmica mais ampla com relação a isso, do empregador com o empregado, quando ele não cumpre com os direitos, quando o empregado aceita essas condições por subsistência? Como a gente pode olhar para isso? Porque eu vejo muito isso. Eu precisava desse emprego, eu aceitei, mas depois eu descobri que eu tinha vários direitos. Aqui nós estamos falando de um dos princípios fundamentais, né? Dentro da abordagem sistêmica, que é o princípio do equilíbrio de troca. Nas relações horizontais, para que as pessoas que estão na live não conhecem muito bem os princípios sistêmicos, relações horizontais são aquelas relações que a gente poderia chamar de relação gangorra, né? Onde eu dou e tomo num movimento, né? De ir e voltar. Diferente de uma relação vertical, onde, por exemplo, eu tenho os pais que dão a vida para os filhos e nós não temos como retribuir. Porque não tem como retribuir a vida, né? Isso é algo que é incompensável. Então, essa é uma relação vertical. Também estão nas relações verticais os professores, porque os professores dão algo para os alunos que os alunos não têm como retribuir, eles só podem passar para frente, igual a gente em relação aos pais. Então, é diferente a vertical da horizontal. Na horizontal é necessário um equilíbrio. Então, eu tenho, por exemplo, um empregado que dá o seu trabalho, o seu conhecimento, espera e toma e recebe do patrão os seus direitos. O seu trabalho vai ser remunerado. E essa remuneração é um acordo, um contrato, é uma regra estabelecida entre ambos. E aí nós temos as regras trabalhistas, que é uma imposição, que são direitos que são adquiridos e o patrão tem que cumprir. O que acontece, Nara, quando não tem equilíbrio aqui? Ou seja, ou o empregado dá e não recebe, ou o patrão também paga o salário, quer dizer, dá, e ele espera que o empregado retribua, mas o empregado não retribui, né? Chega atrasado, não cumpre as suas obrigações. Nós temos dos dois lados. O que acontece? Está falando do quê? Está falando da consciência individual de cada um e da consciência coletiva desses dois. O que quer dizer quando uma pessoa aceita algo menor do que ela merece? Está falando de merecimento, está falando de permissão para tomar o que é meu, está falando de escassez. E isso é uma coisa que o empregado tem que olhar.
Por que Exato. que ele sente apenas movimento em relação à sobrevivência? Por que ele concorda? Como é que ele pode fazer para sair desse campo? Patrão é a mesma coisa. Eu vejo, às vezes, muitos empresários que trocam de funcionários, e inclusive funcionários que em outras empresas eram perfeitos. Quando entram para a empresa desse empresário, passam a se comportar de uma maneira inesperada. O patrão fala assim, mas escuta, ele tem excelentes referenciais. Por que que na minha empresa... Então, isso significa que é algo desse sistema. O Sim, que que despertou nessa relação é algo que despertou em mim, em você ou em nós dois. Porque é um encontro, né? Então, é interessante, às vezes, conversar. Saber um pouquinho mais da história desse empregado, né, das necessidades dele, ou talvez o que faz ele se mover dessa forma. E mesma coisa o patrão. Mas eu sinto ainda, Nara, isso é uma coisa que talvez a gente falaria lá na última pergunta, que no Brasil nós temos ainda algo muito forte dentro de todos nós, que impacta muito nas relações de trabalho, a memória da escravidão. sim. Sim, assim, essa questão que você falou que existe uma escassez quando você aceita menos do que você merece, porque a gente às vezes sabe que a gente tem que receber hora extra, que tem que ter a carteira assinada, etc. Mas esse impulso inicial não seria do empregador? Porque assim, se ele começa uma empresa não cumprindo os direitos e ele vai atrair empregados com essa escassez e que em algum momento vão ter esse ressentimento lá em diante que vai gerar uma ação trabalhista, né? Tem esse olhar também. Claro, inclusive, em um dos cursos que eu ministrei, relacionados à liderança sistêmica para empresários, eu conversando no intervalo com uma das empresárias que estava fazendo o treinamento, ela disse para mim assim, eu tenho muito problema com desorganização no setor financeiro. O meu setor financeiro é muito desorganizado. Ela falou assim, eu estava tão cansada da desorganização do setor que eu contratei eu tirei, ela falou na verdade, assim, eu fiz uma proposta para uma funcionária, para uma gerente de banco, que eu tive excelentes referências dela. Trouxe ela para dentro da minha empresa com um salário altíssimo, porque ela era exemplar na atividade dela dentro do banco, nesse quesito organização. Ela trabalhava com contas de alto valor. Não deu 2 meses, virou uma bagunça de novo o setor. Aí eu só falei para ela assim, pegue a sua bolsa. Ela pegou a bolsa, abriu a bolsa, falei, abre a sua carteira. A carteira dela era uma verdadeira bagunça. Nossa. Tinha moeda solta dentro da bolsa, tinha as notas todas bagunçadas, misturada, nota de 50 com 5, com 2. Acho que essa pessoa, quando ia pagar a conta, ela se atrapalhava toda porque ela tinha que primeiro arrumar o dinheiro para poder saber quanto que ela tinha na carteira. E eu ainda perguntei para ela, você sabe quanto dinheiro você tem na sua carteira? Ela falou, não faço ideia. Eu falei, pois é, você tem os melhores funcionários que você poderia ter. Porque eles ressoam exatamente qual é a tua dinâmica. É muito por Você, isso, né? você é uma desorganizada e os teus funcionários olham para você, percebem a desorganização e acham que você gosta disso. E te dão exatamente aquilo que você é. Tá perfeito. Quem precisa mudar? Se eles obedecem a hierarquia, vão só, né, fazer o que tá ali, né, para agradar o patrão, vamos dizer assim. E isso muitas vezes é inconsciente, Mara. Sim. E assim, falando mais uma questão durante o contrato de trabalho que eu queria ver, que você até tocou aí da. Por que, que o empregado sai tão bem numa empresa e aqui não sai, né, na minha empresa não sai? Exatamente porque durante o contrato, às vezes o reconhecimento que o empregado tinha na outra empresa não existe nessa. Porque nem tudo é financeiro, né, Bianca? Nem tudo. Às vezes, assim, eu vejo alguns casos que eu pego de empregados que querem fazer acordo trabalhista porque e querem pegar um valor menor do que
pegaria se fosse na justiça, né? E aí eu vejo assim, às vezes não tem nem permissão interna dentro do sistema dele para receber a mais, mas também naquela empresa eu sinto que existe um reconhecimento além do dinheiro. Existe uma relação entre o empregado e o empregador que ressoa, então para ele é suficiente aquilo. Então, assim, durante o contrato de trabalho, tem algumas dinâmicas na empresa que surgem, que estão esse desequilíbrio, né? Por exemplo, assédio moral, assédio sexual, existe uma questão de equiparação salarial também, às vezes um ganha mais, porque, né? Como que é essas dinâmicas, assim, que também que podem estar trazendo desequilíbrio e afetam o contrato e atingem de forma coletiva, né? Então, de novo a gente entra naquele movimento de gangorra, né? O movimento do vai e vem. Uma das primeiras coisas que a gente pode facilitar com que as partes envolvidas numa situação dessas enxergue é que não existe uma vítima e um perpetrador, 100% vítima e 100% perpetrador. Existe uma dinâmica, né? A gente tem, inclusive, o triângulo dramático de Karpman, que explica muito bem isso, essa dinâmica. Então, você imagina um funcionário vítima de assédio. Eu já tive uma situação, e aqui eu vou falar bem de forma clara e prática para que as pessoas entendam. Eu já trabalhei uma questão sistêmica, de uma forma sistêmica, uma situação dessas, onde o que acontece? Nós tínhamos uma funcionária vítima de assédio e nós tínhamos um gerente de empresa assediador, que era o algoz, né? Que é quem fazia todos aqueles atos. E o engraçado é que no sistema familiar da vítima, dessa funcionária, é que existia assédio, existia abuso. Ou seja, ela excluía da sua vida o abusador, que foi abusador dentro do sistema familiar dela. E essa exclusão, você sabe muito bem, nós trabalhamos com abordagem sistêmica e o princípio do pertencimento, essa exclusão é algo que movimenta no sistema da vida dela dinâmicas para ela trazer de volta, para ela incluir essa situação e soltar, né, e seguir a vida sem essa exclusão, sem essa mágoa. E aí ela atraía para a vida dela, não só nas relações de trabalho, como nas relações afetivas, perpetradores, abusadores. E ela não tinha se dado conta de que ela sofria os mesmos assédios dos companheiros, não só daquele gerente. Então era uma dinâmica dela. E aquele assediador, provavelmente dentro do sistema dele, também tem algo relacionado às mulheres, que Sim. provoca esse encontro de consciências, né? Mas ambos podem crescer com isso. Não se trata de eu passar a mão na cabeça do assediador. Ele toma responsabilidade sobre as atitudes dele, mas a vítima também pode se dar a oportunidade de olhar qual é a sua parcela não de contribuição com o assédio, mas eu digo assim, a sua parcela de responsabilidade em relação a por que estar naquele lugar, naquela situação. O que me fez estar nessa situação talvez seja algo meu. E quando cada um toma responsabilidade sobre o que lhe cabe, entra numa postura adulta, e não de vingador, consegue ficar em paz. Porque a grande questão é assim, toda vítima precisa ou de um salvador ou de um perpetrador. Enquanto ela permanecer nesse triângulo, no momento que ela decide organizar tudo, ela sai desse triângulo em paz. Agora, se ela como vítima atrai um perpetrador e quer vingança, ela se torna um perpetrador também. E ela permanece na dinâmica. Entendi. Então, nessas questões, assim, assédio, é sempre bom olhar tanto para a vítima quanto para o perpetrador, assim, vamos dizer, que, né, pode ser alguma coisa dentro daquela empresa ressoou, e também pode ser da organização, né, mas, assim, é mais, eu também estava pensando, eu vejo em alguns casos, de forma prática, que existe o assédio, o RH sabe, os gerentes sabem, mas não olham, né? E aí e todo mundo percebe na empresa que não é um olhar para o assédio, porque não querem resolver, porque querem, né, fingir que não existe. Nara, mas assim, ou talvez essa cegueira fale do lugar que a pessoa que deve olhar
deve assumir. Eu digo, muitas vezes o entorno não olha porque precisa forçar alguém do centro a olhar. Porque o assédio é uma dinâmica de duas pessoas. Sim, Então, às vezes você fala, a culpa é do RH que não olhou, né? É muito fácil. Mais uma vez eu encontrar um culpado, eu transferir responsabilidades, quando na verdade fazer essas pessoas se olharem como seres humanos que são e perceber como cada um, com a sua história, com a sua consciência, se envolveu nesse drama, nesse triângulo, vamos dizer assim, dramático de vítima, perpetrador, salvador, né? Porque a gente cada vez mais percebe que nas relações humanas tudo são oportunidades de crescimento. Tudo são oportunidades de olhar para algumas crenças e lealdades. E é muito comum, Nara, acontecer que melodias do passado voltem a tocar. Então, sim, às vezes, questões nossas, da nossa vida, a gente apenas transfere de ambiente. Mas a melodia, essa melodia quem dança é a gente, só que a gente não percebe, né? E às vezes um perpetrador, como por exemplo um patrão assediador, ele é apenas o músico que toca essa melodia. Mas quem dança ela somos nós, porque ela é nossa, ela fala da nossa história. Então, às vezes, quando eu atendo, eu já atendi muitos clientes que são vítimas, deixar que a justiça tome as medidas necessárias, beleza, mas você também olhe para as suas questões, porque só assim você vai ficar em paz. sim, sim. É, realmente, e isso é bom para a gente trazer uma luz para o empregado também. Assim, ai, mas eu não quero ser ocupado, não sou eu, mas assim, às vezes você sai de uma empresa em que você foi sediado e vai viver a mesma coisa em outra. Então é bom observar que às vezes tem uma profundidade aí que não é só do local, né? A gente pode olhar um pouco para dentro. Mas eu queria falar um pouco sobre o fim do contrato, que eu tenho, assim, é muito comum a gente ajuizar ações de verbas rescisórias e que a Justiça do Trabalho trabalha muito com depois do contrato. Porque Uhum. justamente os trabalhadores não querem solicitar seus direitos por medo de ser mandado embora, porque acham que o patrão está fazendo um favor para eles, que eles têm que aceitar. Então, a nossa Justiça do Trabalho hoje, ela é uma pós-contrato. Né? Eu queria Uhum. ver, assim, e sendo que a gente podia acionar, assim, acionar mais vezes, antes, durante, a gente acaba acionando só depois. O que você pensa disso, assim? Porque é muito recorrente, as pessoas têm medo de ajuizar a ação porque vai ser mandada embora. Muita gente pergunta assim, ó, minha empregadora não assina minha carteira, o que eu faço? Ela não, eu vou ser mandada embora se eu pedir meu direito? Então, assim, eles têm muito medo. Então, é aquilo que a Fabiana colocou ali. Ainda aquela questão relacionada ao meu medo de não dar conta da minha própria sobrevivência, né? E eu lembro, assim, com muito carinho do professor Peter, que foi meu professor de constelação, minha primeira formação, que ele dizia assim que na época dos apóstolos, há muitos e muitos séculos atrás, não existia contrato de trabalho, não existiam empresas, não existiam verbas decisórias, não existia registro em carteira, tampouco existia Detran, registro de imóveis, geladeira, nada disso. E as pessoas viviam, as pessoas confiavam de que, vamos dizer assim, Deus prove, Deus proverá, mas num sentido não religioso, num sentido de que existe uma força maior, que é a força da vida, que ela segue, né? Acreditar na própria vida, confiar no próprio destino, acolher tudo isso e confiar, principalmente confiar de que tudo vai ficar bem, de que se eu fizer isso, pode ser que eu perca meu emprego, mas vai dar tudo certo, né? A grande questão é que muitas vezes o empregado que não tem o registro em carteira, ele pede a conta, entra com uma ação trabalhista
E não é porque ele fica com a ficha suja em relação aos empregados. É ele mesmo que se culpa, é ele mesmo que se intitula um mau funcionário. E ele vende essa imagem para o universo, para a consciência. Agora, quando eu tomo o meu lugar de direito e eu mostro uma postura de que isso foi justo, eu acredito muito que as pessoas percebem e vai dar tudo certo. É uma questão de eu fazer a coisa certa e confiar que eu estou fazendo a coisa certa. Mas, Mara, entra a questão daquilo que a gente já conversou. Quais são as minhas imagens internas em relação a fazer a coisa certa? Às vezes eu tenho um pai e uma mãe que a vida inteira viveram dessa forma e diziam para mim assim, ai filho, deixa isso quieto. O importante é ter o salário no final do mês e pagar as contas. O importante é ter o salário no final do mês para fazer o rancho. E Tem esse crise, adulto... né? Então esse adulto, ele cresce assim, ele sente na alma que não é certo. Mas existe uma memória interna, uma imagem interna daquele pai que dizia para ele assim, isso não é o mais importante. O importante é você ter o salário, que é uma memória de escassez muito comum, ainda, mas ela está perdendo a sua força. A nossa geração é uma geração que ainda carrega muita memória da escassez. E hoje o que mais tem se feito é um trabalho de limpeza dessa memória para trazer uma memória de prosperidade, uma memória de esperança, uma memória de força vital. E acredito que as próximas gerações vão se beneficiar desse nosso trabalho. E começa nessa mudança, inclusive dentro das próprias relações de trabalho. A memória da escravidão também, ainda tem muitas pessoas, Nara, muitos patrões que entram nessa dinâmica de escravidão. O Brasil ainda carrega uma culpa muito grande, entende? Então também tem muitas ações trabalhistas injustas. Tem muitas ações trabalhistas com fatos inverídicos, mas é como se, de alguma forma, essas pessoas estivessem tentando compensar todo o trabalho que foi tomado sem nenhuma retribuição. Então, ainda nós temos muitas dinâmicas, Nara, que a gente não consegue entender, porque são dinâmicas que falam de uma consciência, e uma consciência muito arcaica, né? Sim, sim, e é exatamente isso que eu já ia trazer, essa questão de ações com fatos inverídicos, né? Que eu vejo alguns empregados entrando assim, aí eu pergunto, ai, quantas horas você fez? Ai, fiz várias horas. Ai, e você teve isso? Não, não tive. Aí quando eu converso com outro empregado que trabalhou com ele, aí já é outra história, porque ele quer o justo, né? Ele quer o equilíbrio de troca mesmo, que estava faltando. Então, a gente vê que às vezes a pessoa traz essa consciência coletiva de que ali eu vou ter algum recurso, né? Uma fonte de obter um recurso. E também tem as empresas que sabem que tem que pagar o trabalhador e não pagam, sabendo que ele precisa, né? Então, igual você falou, existe talvez uma dinâmica ainda forte de escravidão que a gente toma e a gente não retribui. E Eu também de vejo que escravos, né? De escravos que se submeteram, né? Às vezes a dar e ficar quieto, porque se você parar para pensar que numa fazenda onde tinham escravos, às vezes você tinha ali dentro da fazenda, tudo bem, você tinha os senhores feudais, você tinha os que cuidavam dos escravos, mas vamos lá, um grupo de 10, 15 pessoas e uma população de 100, 200 escravos. Que se eles se unissem, eles destruíam rapidinho. Mas existia uma consciência que os colocava numa submissão. Então ainda muita gente carrega essa memória de submissão. E eu sinto cada vez mais que um dos processos de cura, eu acho que todo mundo que está nessa live pode fazer essa experiência de sentir no coração, de talvez fechar os olhos e perceber quem foram realmente as pessoas envolvidas no crescimento desse país. Quem realmente contribuiu para que esse país fosse o que é.
um país agrícola, com muitas terras produtivas, né? Então, quem foram essas pessoas? E o que elas receberam? O que elas deram? A nossa relação de trabalho, antes de você pensar em leis, ela começou ali. Essa é a origem das relações de trabalho. E uma das origens da relação de trabalho no Brasil é uma relação de escravidão. Então, muitos empregados se comportam como escravos. E Sim, muitos patrões se comportam mesmo como escravocratas. E é preciso começar a olhar para isso e honrar essas pessoas, agradecê-las e dizer que esse tempo já passou e que agora é o momento de fazer diferente, né? Mas exige mudança de postura. E o que você tem feito, o que o nosso grupo de trabalhista sistêmico tem feito, é exatamente isso, né? Olhar para tudo isso. Uma relação de trabalho, ela começa antes na consciência, porque não se sim. trata de papéis, né? Não se trata de cláusulas contratuais, se tratam de pessoas com suas necessidades. Sim. Falar que tá travando, eu acho que é só para ela. Eu não sei se tá travando para mais alguém, mas assim, você falou uma coisa que me lembrou o fato de nós termos sido colonizados, né? Então a gente ainda hoje a gente ainda pede desculpa, a forma como a gente se posiciona, fala, é diferente, por exemplo, de uma pessoa da Europa. A gente escuta um alemão falando assim, direcionado, e a gente se desculpa, por favor. É assim, aquela questão bem submissa, né? De ainda estar tá buscando a sua voz, seu lugar, né? E a gente ainda, a gente olhar. Ou sendo leal, né, Nara? Sendo leal ao ancestral que abaixava a cabeça, né? Que permitia-se ser subjugado. Então, essa consciência, ela é ainda uma consciência coletiva. Não tem como, igual nós falamos dos nossos imigrantes que vieram de países da Europa, abandonaram suas famílias para tentar fazer um lugar aqui no Brasil e nunca mais voltaram, nunca mais viram as suas famílias e passaram muita necessidade. Então a gente tem uma consciência de escassez, a gente tem uma consciência de saudade, aquela sensação de não pertencer. Muitos descendentes de europeus, italianos, portugueses, alemães, até isso afeta nas relações de trabalho, porque é como se eu tivesse vontade de manter uma relação de trabalho na minha casa, que não é o Brasil. É a casa do meu avô que veio embora da Itália e nunca mais voltou. Então, você percebe que está tudo conectado, né? Sim, os japoneses também, né? E muitos vieram num momento de guerra, que é, e assim, essa questão do coronavírus hoje não é uma guerra, mas é uma questão que pode relembrar um momento de guerra, que 100 anos atrás existia a guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, que as pessoas também estavam passando por um momento de renovar, de abrir mão para começar algo novo. Então, acaba que a gente também tem que olhar para esse momento que pede um pouco, né, uma maleabilidade, uma flexibilidade dos dois lados. E traz uma nova legislação também, que veio a reforma trabalhista no momento, né, 3 anos depois veio a pandemia, já com essa flexibilização, com essa mudança, né? Que Você já existe. imaginou, Nara, que né, o Fernando colocou ali árabes, né? Daí me veio algo aqui. Você já imaginou que lindo seria, numa entrevista de trabalho, o patrão querer saber qual é a crença do seu empregado, qual é a ascendência, a história dos pais dele, dos avós, para entender quem ele é, né? E também o empregado querer saber a história da empresa, como ela começou, por que ela faz o que faz, qual é o propósito. Criar essa empatia, esse encontro de pessoas que vão se unir numa relação onde os propósitos devem ser comuns. Uhum. E não é assim que funciona. Essas entrevistas geralmente são frias, são análises de papéis, né? E aí depois surgem as surpresas, porque os papéis não estão trabalhando, quem está trabalhando são as pessoas. Sim.
E quem são essas pessoas? Eu vejo muitos empresários, eles não sabem quem são essas pessoas. Eles só sabem daqueles currículos que estão lá na gaveta. Mas aqueles currículos não estão operando as máquinas. Exatamente. E é isso que a abordagem sistêmica faz. É olhar como essas duas pessoas podem se unir em propósitos comuns. Sim. E assim, a gente fez uma live linda, tá finalizando. Eu só queria perguntar mais uma coisa, porque eu sei da sua busca, da sua formação, e eu sei que você às vezes pode trazer um olhar para nós enquanto advogados ou juízes, promotores, né? Mas assim, algumas questões, algumas ações trabalhistas, você sente que é alguma questão relacionada ao pai, à mãe, essas questões de trabalho, essas questões de dinheiro? A gente poderia, por exemplo, pensar que não, trabalho tem a ver com pai, dinheiro tem a ver com mãe. Como a gente poderia trazer um olhar para isso também? Às vezes a pessoa, numa entrevista, perguntar para a pessoa como que você vai com sua mãe, assim, como que você lida com sua mãe, como que você lida com seu pai, né? Sim, mas é o que você falou antes já, Nara. Você falou de uma forma muito inteligente. O empregado, ele traz para dentro da empresa o que ele pode oferecer a nível de trabalho, mas ele não deixa de trazer quem ele é. Então, todos os conflitos que ele tem na sua família, no seu sistema, né, na sua vida, que é a sua consciência, ele traz para dentro da empresa e isso gera movimento. A mesma coisa a empresa, né? Ela vai gerar movimento na vida do funcionário. E isso é uma engrenagem que muitas vezes ela não funciona direito e os dentes se quebram, né? Então é interessante olhar, sim, é o que nós estávamos falando. Eu querer saber exatamente como essa pessoa lida ou como é a vida dela, porque eu sei que é a vida dela que vai estar tendo da minha empresa e vice-versa. Eu tive uma situação de um cliente, Nara, que ele estava muito indignado com uma ação trabalhista, porque o empregado entrou com a ação trabalhista pedindo muitas coisas que eram de direito dele, sim, mas que eles haviam combinado de fazer diferente, né? Aqueles acordos, né? Que a justiça não aceita, mas que é uma relação contratual, verbal entre as partes. E foi tão simples perceber o que estava acontecendo, porque assim, esse patrão dava demais. Ele emprestou o carro da empresa para o funcionário viajar de férias. Ele pagou uma conta do hospital da mãe do funcionário quando ela ficou doente. Ele tratava esse funcionário não como um funcionário, ele tratava como um filho. Quando esse menino se tornou rebelde, como um bom filho, né? Se tornou um filho rebelde e começou a fazer coisas como se ele tivesse um pai e não um patrão, o patrão não se viu em outra situação senão a demiti-lo. E aí esse empregado ficou com muita raiva, entrou na justiça. E qual é a dinâmica? Esse empregado não perdeu só um emprego, ele perdeu o pai. Né? Então, dentro dessa ação trabalhista está refletida a dor e a raiva. E o mais interessante é que esse menino ele foi abandonado pelo pai quando era criança. Então ele reviveu um trauma e isso intensificou a raiva. Toda a raiva foi injetada na ação trabalhista com o patrocínio de um bom advogado raivoso, né? Com um bom advogado indignado, que alimenta esse tipo de raiva sem saber, né? E foi muito bonito o patrão perceber isso no diagnóstico sistêmico, por quê? Porque ele começou a se comportar dessa forma com esse funcionário logo após ele ter perdido o filho dele num acidente de carro. Então ele também transferiu o vazio para aquele funcionário, que de alguma forma lembrava o filho dele. Então você veja tudo que pode estar numa dinâmica dentro de um processo trabalhista. E essa é uma abordagem sistêmica. A gente olha não o palco onde está acontecendo o processo, a gente olha para os bastidores, para o que está atrás da cortina, porque geralmente é lá onde acontece tudo. Engraçado, você me lembrou uma coisa que acontece muito nas constelações. Às vezes você vai na constelação achando que seu problema é com sua mãe.
e aí pro seu pai. Eu fui no osteopata semana passada e ela falou assim, se você sente dor de um lado, o problema é do outro, sabe? E a gente vê muita coisa, essa questão de que no Brasil tem muitas pessoas sem pai, vamos dizer assim, sem registro, pai ausente, e que acaba refletindo, né? Igual você falou, se você não confia no seu pai, é muito difícil confiar na vida, né? De você receber de algo maior. Tem muita relação também, né? Mas a gente não pode. Eu gosto muito porque o Hellinger fala bastante nos livros dele. Os princípios sistêmicos, eles não são rígidos. Ele fala isso nos livros. Os princípios sistêmicos, eles são dinâmicos, assim como a vida. Então, tudo depende dos contextos. A gente não pode colocar numa caixa, de novo, os seres humanos como a lei coloca. Porque os seres humanos, eles não são máquinas. Os seres humanos, eles não param se você pisar no freio. O ser humano, ele tem um movimento próprio e individual. Nós temos que respeitar a autonomia de cada ser humano e, consequentemente, a autonomia de cada relação. Não é uma fotografia onde você faz comparações, né? Sim, isso existe, Nara. É possível olhar para isso, como fala Hellinger, né? Que o dinheiro tem o rosto da mãe, mas não é uma regra. É importante. E é isso que é o mais bonito do sistêmico: é você acolher tudo do jeito que é. Sim. E tem mãe que é pai, né? Energia masculina ali. Às vezes você está falando, é minha mãe, mas a energia dela é yang. Tem tanta coisa por Exato. trás, né? Não, eu brinco com os meus alunos da mentoria que uma vez eu fui facilitar uma constelação e a minha cliente colocava todos os bonecos azuis para representar os elementos e os personagens femininos da família. E todos os bonecos vermelhos para representar os elementos masculinos da família. Num primeiro momento, analisando a cor dentro de uma análise pessoal, eu pensei, tem alguma coisa trocada aqui, né? Algo em relação a uma disfuncionalidade de feminino e masculino. E aí eu fui seguindo, né? Falei, eu não vou sugestionar nada, mas chegou um momento que eu senti que eu poderia perguntar e eu perguntei. Falei, você percebe que você escolheu azul para representar toda a linhagem feminina e rosa e vermelho para representar toda a linhagem masculina? Ela falou, isso é azul e rosa? Falei, é. Ela falou, é que eu sou daltônica. Nossa. Então, assim, esta é a pessoa, a individualidade dela, a história dela. Para um disléxico, movimentos de direita e esquerda são diferentes. Então, a gente não rotula as pessoas, a gente não rotula as relações, porque depende de cada um. Né? E é isso que Hellinger falava com maestria. Não julgamento. Sim. Porque a gente não sabe. Exatamente. Eu queria finalizar assim, a nossa conversa agora, só dando um relato meu. Assim, eu sou apaixonada por direito do trabalho, estudei muito tempo para concurso, para juiz do trabalho, e antes de conhecer as constelações, assim, eu só percebi isso depois, né? Eu era muito identificada com o trabalhador, eu achava que tinha que proteger, que tinha que dar os direitos. E veio a reforma trabalhista, veio aquele corte de orçamento, em que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem mais concurso, mudou tudo que eu sabia, porque eu estudei anos uma coisa e eu não concordo com isso, eu estava revoltada com aquela reforma trabalhista. E foi quando eu conheci as constelações familiares que eu falei assim, eu tenho alguma coisa em mãos, minha advocacia. E eu comecei a descobrir que eu poderia fazer uma advocacia muito saudável, que eu poderia ajuizar um processo sem medo. E nisso eu fui vendo várias dinâmicas pessoais que eu olhava para o trabalhador muito identificada, eu estava muito ferida, eu achava que tinha que compensar porque tinha escravidão e agora tinha que usar esses direitos. E depois, com a constelação, com essa busca também, com essa cura, eu fui entrando no meu lugar. E o nosso lugar é tanta paz, né? Eu atendo hoje os meus clientes, eu entendo mais o empregador também, porque antes eu estava muito fora, eu estava com raiva, estava reivindicando.
Então, é realmente quando a gente se cura, a gente consegue contribuir muito mais com os clientes, com a justiça também, né? Entender que cada um está buscando alguma coisa de acordo com a sua própria história, não só a lei, não só o que está escrito lá. Então, para quem. Exatamente, Nara, você foi para o seu lugar, né? Vamos dizer assim. E isso que você relata aqui, eu acho que para quem está nessa live, serve de reflexão para olhar para os juízes, para os promotores, para os advogados, com respeito, não no sentido de concordar, talvez, com posturas erradas, mas fazer o que lhe cabe fazer, sem entrar no papel de perpetrador, sem ficar com raiva, sem querer vingança, sem se sentir vítima de alguma coisa. Faça o que lhe é cabível, né? Não gostou da sentença? Entre com recurso. Mas aquele juiz, ele às vezes deu uma sentença que conta uma história da dinâmica das partes e da dinâmica dele próprio. Sim, É um exatamente. sistema e ele tem um movimento dinâmico e cada um do seu lugar faz o que é possível, né? Mas quando a gente está fazendo algo que não é pela gente e é por uma multidão, vamos dizer assim, né? A Nara de repente resolveu fazer justiça por todos os escravos da sua família. Cara, você sai atropelando todo mundo, inclusive nesse atropelo você acaba caindo também, né, Nara? Não tem outro jeito. Isso, e era tão difícil, era tão pesado, era triste. Agora eu sei que eu posso usar o processo como ferramenta, né? Ele não é assim, aquilo tudo que eu imaginava, né? O monstro. Eu posso ajudar o empregado sendo mais calma, sem aquela velocidade que eu aprendi com você, aquela necessidade de velocidade, eu queria atender, eu queria resolver, vamos, vamos, vamos. E acho que com o tempo, quando a gente vai entendendo que a gente, no nosso lugar, ajuda mais, fica muito mais fácil. Mas assim, eu quero que você, assim, para finalizar, que você quiser deixar uma mensagem para a gente concluir, né? Para a gente encerrar a live hoje. Eu quero só agradecer, Nara, pela oportunidade, te parabenizar o grupo do Trabalhista Sistêmico pela iniciativa de estar ampliando o conhecimento dos princípios sistêmicos para outras áreas do direito, desmistificando um pouco essa ideia de que é só na área civil, aliás, de família e criminal, né, que é feito. Nós temos projetos muito bonitos em andamento na área trabalhista. É só você, quem gosta, começa a pesquisar. E eu acredito que cada um de nós, do seu lugar, pode contribuir para uma consciência mais ampliada da verdadeira função da justiça, na qual todos nós fazemos parte, né? Como advogado, como juiz, como promotor. E que cada um consiga contribuir de alguma forma para que as próximas gerações possam, talvez como você falou na Europa, né, ter uma justiça um pouco mais leve, mais rápida, mais simples. Porque, como dizia o nosso mestre Hellinger, o essencial, ele é simples. Exatamente. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu vou rever, vou anotar. Você pode ter certeza que foi muito rico. E convidar todo mundo que quiser participar do grupo também. É um grupo que tem uma troca muito profunda, um trabalho muito bonito, assim, com pessoas muito dedicadas, apaixonadas pelo direito do trabalho. Vocês são bem-vindos. É só falar no direct que a Ju vai adicionar, vai falar com vocês. Mas eu agradeço, vai ficar gravada. Indiquem, tá? Então é isso. Ô, Bianca, eu agradeço demais e eu espero poder falar com você outra vez também. Com certeza, continuaremos nos comunicando. Obrigada a todos que participaram, que ficaram aqui. Vai ficar gravado assim, Lucy, vai ficar no Instagram, acho que também vai ficar no Instagram e a Nara vai colocar no YouTube dela, tá? E eu provavelmente vou tentar colocar no meu YouTube também para a gente ampliar mais ainda isso. E quem não conseguiu ter a eventual pergunta, a Nara, respondida, pode chamar tanto eu quanto a Nara no direct e a gente tenta responder, tá bom? Isso, gente. Muito obrigada, Bianca. Boa noite. A gente vai para agora Beijo. para a live da Alda, porque ela tá lá com a Lia. Então, agora tem uma live muito legal. Vai ser no Instagram da Lia Bertuol ou da Alda?
Da Ana Matra, 19. Mas a da Lia Tá. também, ela tá junto. Não perde, Então, porque elas são maravilhosas. E assim, é pra. a Lia é minha mentora, a Lia é minha mestre de Opti. E a Alda nem se fala, né? Maravilhosa. Tá bom? Tá Beijo, bom. gente. Luz para todos. Beijo, muito obrigada, gente, por estar aqui. Até mais. Tchau.